ele não é traidor, velho. Ele não é traidor, ele é um profissional. Ele é um profissional e está buscando um caminho melhor para a carreira dele. Um caminho que o esporte hoje não tem condição de arcar. Se o Juba não estivesse na nossa equipe esse ano, a gente não teria chegado em várias competições, cara. Eu via tão feliz aqui no Recife, dançando funk, frevo, indo pra resenha, perto da família da tia, gato, cachorro, papagaio, inventou de ir pra Bahia. Juba, dinheiro não é tudo não. Qual a maior humilhação que uma torcida de um time de futebol pode sofrer? Ver seu time rebaixado? Amargar uma crise financeira numa Série B que parece que não tem fim? Não. A verdadeira humilhação é ter que engolir o seu maior rival, chutando a porta do seu estádio e arrancando de lá a única coisa que ainda prestava no seu time, o seu ídolo. E pra ferida ficar ainda maior, o Bahia empacotou o craque deles e levou embora pagando exatamente isso aqui. Nada. Bem-vindos aos bastidores do Assalto Perfeito. Hoje a gente vai destrinchar como o esquadrão humilhou o esporte e levou Luciano Juba, craque e ídolo da torcida do esporte, e esfregou na cara de todo mundo quem é o verdadeiro dono do Nordeste. Balaço pro gol do Brasão! Pro Ancelotti ver e quem sabe mudar de opinião. Ponto negro, Ancelotti! Tá jogando demais o Luciano Juba! Para entender a ironia cruel dessa história, a gente precisa voltar no tempo. Antes dos holofotes, antes da Ilha do Retiro. Nossa história começa no bairro Curado 1, em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. Nós fomos cavar os arquivos perdidos do começo da carreira de Juba e descobrimos um detalhe que beira o deboche. Sabe qual era o nome do time amador que Juba defendia antes do esporte descobrir ele? Vamos voltar para o bairro de Curado 1? Bahia do Curado. É o famoso Bahia do Curado, né? O que a gente até costuma brincar que é o verdadeiro Bahia. Agora ele tá jogando no fake, mas o verdadeiro Bahia, que é o Bahia do Curado, o Bahia que realmente ele foi projetado para o mundo, é o Bahia do Curado, o Bahia do bairro dele, de fato. O time de várzea do bairro que ele nasceu foi o primeiro Bahia da vida de Luciano Juba. Os registros estão aí para comprovar, em fotos e vídeos. Mas por que existe um Bahia em Pernambuco? É uma situação bem curiosa, na verdade. Foi uma situação que a gente acabou tendo que virar Bahia. O nome, na verdade, do time era Penharol. E aí a gente precisava comprar um padrão novo, porque a gente ia disputar campeonato, precisava de um padrão novo. Um amigo nosso trabalhava numa empresa distribuidora e disse assim, bicho, tem um material do Bahia que tá pronto aqui, eu consigo entregar hoje se a gente conseguir comprar hoje. E aí, pelas circunstâncias, a necessidade fez a gente virar Bahia. E o Bahia do Curado teve seu Armando como treinador durante muito tempo. Hoje em dia ele conta pra todo mundo que já foi técnico de um jogador da seleção brasileira. Quando ele precisar dele também na minha esquerda, pode colocar. Foi um jogo que a gente teve aqui, a gente estava apanhando, a gente precisaria ganhar esse jogo, o time fez um gol e aí a gente empatou, o irmão dele fez um gol primeiro. E eu vi um bizu que ele também jogaria de meio, a gente colocou e ele fez um gol, não sei se você vai ter esse gol aí para mostrar, um excelente gol. Celote, quando precisar ele também na meia esquerda, pode colocar que ele dá conta do recado. Parece até brincadeira dos deuses do futebol. Um aviso do destino, que naquela época em Pernambuco ninguém conseguiu ler. A sombra tricolor já acompanhava Juba desde o barro. Mas no momento, a profecia ainda estava adormecida. O jovem do interior só queria uma chance. Então foi aí que ele arrumou as malas e a porta que se abriu foi da Ilha do Retiro. Para entender o tamanho da dor do torcedor do esporte, a gente tem que olhar para a linha do tempo inteiro. A galera de Recife chora até hoje como se Juba tivesse sido tratado como um rei a vida inteira. Cara, eu tenho um ranço tão grande por esse cara. Não pelo que ele é hoje, que ele é um bom jogador, né? Isso eu não posso negar. Mas eu tenho um ranço tão grande com o Luciano Juba pela saída que ele teve do clube. Sinceramente, ele não foi honesto ao deixar o time do esporte. Ele não foi honesto, ele simplesmente saiu, se calou, né? Deixou o esporte na mão, deixou o esporte no prejuízo. Literalmente fechou as portas para o clube que abriu a sua carreira, né? O sucesso dele não iria estar acontecendo hoje se ele não tivesse passado pela base do esporte. Se o esporte não tivesse feito vitrine para ele expandir. Mas ele não reconhece isso. E tá aqui, ó. Ele perdeu um pênalti na partida contra o Remo, que poderia ter trazido um empate nesta partida. Ele perdeu. Enfim, eu vou torcer com todas as minhas forças
para ele e o Bahia não ter sucesso. Mas a verdade nua e crua é que o próprio Sport demorou muito pra entender o que tinha nas mãos. O cara chegou da várzea, ali em 2019, pro sub-20. Em 2020 ele começou a ganhar oportunidades no time profissional, jogando ali na lateral esquerda. Mas não tinha lua de mel não, tá? A torcida pegava no pé, a diretoria não dava tanto valor. E aí sabe o que o Sport fez em 2021 com o cara que iria se tornar o maior ídolo da década? Emprestou. Mandaram o Juba lá pro Confiança, meu amigo, pra Sergipe, para ganhar rodagem na Série B. O Sport literalmente empurrou o seu talento para fora de casa. Ninguém na Ilha do Retiro achava que aquele lateral tímido ia ser o dono do time, mas o futebol dá voltas. E a diretoria do Sport não acompanhou isso. O Juba voltou do empréstimo e aí o cenário é totalmente diferente. 2022 e 2023, o Sport estava sangrando, preso na Série B. Folha salarial estourada, passando chapéu para pagar conta. E no meio desse caos, Juba simplesmente explode. Toma a responsabilidade para si. Taticamente, o Sport não existia mais. A estratégia inteira do treinador virou uma só: joga a bola no pé de Juba e vê o que ele arruma. E ele arrumava tudo, tá? Dava assistência, metia gol de falta, virou líder de participações em gols no Brasil inteiro. O gol de número 101 do Sport no ano veio dos pés de quem marcou outras 19 vezes para o time rubro-negro. Em 2023, Luciano Juba vive a temporada dos sonhos. São 20 gols e 18 assistências em 49 jogos. Com a ajuda do Prata da Casa, o Sport foi campeão pernambucano, chegou à final da Copa do Nordeste, às oitavas da Copa do Brasil e é o vice-líder da Série B. Realmente, se o Juba não estivesse na nossa equipe esse ano, a gente não teria chegado em várias competições, cara. Juba foi um jogador muito importante para nós e está e continua sendo um jogador muito importante pra gente na temporada. Aí o que acontece? O torcedor do Sport se iludiu. E a diretoria achou que o amor da torcida do Sport seria o suficiente pra poder apagar o fato de que eles não valorizaram o cara lá atrás, antes do empréstimo. Só que no futebol real, o contrato tem data de validade. Faltavam 6 meses pra acabar o vínculo dele com o Sport. A lei da FIFA é clara. Bateu 6 meses, o jogador assina um pré-contrato com quem quiser. E o Sport, sem um tostão no caixa, não podia fazer absolutamente nada. Ficaram com o pires na mão, olhando o tempo passar. A porta ficou aberta. E aí, meu amigo, já dizia minha mãe: porta aberta, cachorro dentro. Mas você sabia que o Sport pode negociar com o Cuiabá e o Bahia ficar com pré-contrato? Ah, Wellington, mas o pré-contrato... Olha, gente, eu vou explicar para vocês o que é pré-contrato. Pré-contrato. Papel higiênico. Só vale o pré-contrato quando ele terminar o contrato com o Sport. Por enquanto, o pré-contrato, se ele assinou aí, é papel higiênico. Então o Juba, ele não é traidor, velho. Ele não é traidor, ele é um profissional. Ele é um profissional e está buscando um caminho melhor para a carreira dele. Um caminho que o Sport hoje não tem condição de arcar, não tem condição de pagar. E dentro disso, a diretoria do Bahia ainda tentou algumas conversas com a diretoria do Sport na tentativa de oferecer uma compensação financeira para a liberação imediata do jogador, o que foi negado pelo Sport, clube que vivia no momento, como eu falei, em crise financeira. Perderam a joia e ficaram sem um tostão. Lembra da porta que ficou aberta lá atrás? Pois é, quem entrou não tava pra brincadeira. O Bahia não foi no mercado apenas pra fazer uma contratação. O Bahia foi pra dar um recado, pra mostrar quem manda no Nordeste. Com a estrutura do Grupo City e o peso de uma camisa de primeira divisão, o esquadrão chegou na mesa e passou o trator. Foi uma demonstração de força. Perder seu melhor jogador já é ruim, mas perder pro seu maior rival do Nordeste, sabendo que não vai entrar um único centavo no caixa, é um engasgo que o torcedor rubro-negro não consegue curar até hoje. Talhada, convocado para a seleção brasileira e revelado pelo Sport. Sabe o que isso quer dizer? Que o Sport deixou um menino desse sair de graça. É isso mesmo, o Sport deixa o menino sair de graça e hoje o menino está voando. Seleção brasileira, custo zero. Mais um erro da gestão de Yuri Romão, que ninguém aguenta mais. Guardadas as devidas proporções, é a nossa versão da maior traição da história do futebol mundial. Quando Luiz Figo trocou o Barcelona pelo Real Madrid, lá na Espanha o torcedor do Barça enlouqueceu. Chamou o cara de Judas, jogou até cabeça de porco no gramado. O sentimento em Pernambuco foi exatamente esse. Uma traição imperdoável do ídolo indo para um grande rival.
Só tem um detalhe que deixa a nossa versão da história ainda mais humilhante pro lado do Sport. O Real Madrid teve que pagar uma verdadeira fortuna, bater recorde mundial para tirar Figo de lá. O Bahia tirou o rei da Ilha do Retiro de graça. Não pagou nem uma coca e uma acarajé pros cofres do Sport. Quando a notícia do pré-contrato vazou, a Ilha do Retiro ficou um inferno pra Juba. Aqueles mesmos torcedores que dependiam dele, que pediam pelo amor de Deus para ele resolver os jogos, passaram a xingar o cara na arquibancada. Jogaram toda a frustração de um time falido nas costas dele. Mas sabe o que o Juba fez? Calou a boca e jogou. Aguentou a pressão, entregou os números que tinha que entregar e no último dia do seu contrato virou as costas e foi embora, deixando o Leão chupando o dedo na Série B. E o Bahia esfregou na cara de Pernambuco quem é que dá as cartas na região. Primeiramente, quero agradecer a Deus por tudo que eu vivi aqui dentro desse clube, o clube que me abriu as portas e pude chegar aqui na categoria sub-20. Graças a Deus pude realizar meu sonho, que era ser jogador profissional do esporte. E Deus só fez coisa maravilhosa na minha vida através desse clube. E só tenho a agradecer mesmo a Deus, a minha família que tá sempre do meu lado me apoiando, a meus companheiros também que me ajudam no dia a dia, no trabalho, nos jogos, para que a gente possa estar dando o nosso máximo e independente de onde eu estiver, eu vou sempre estar torcendo por esse clube que eu já falei que eu sou o Esporte Clube do Recife de coração desde pequeno. E independente de onde eu estiver, eu vou estar torcendo por eles e espero que eles possam no final do ano estar conseguindo o principal objetivo da temporada, que é o acesso para a Série A. E quem sabe mudar de opinião, manda nele, Ancelotti! Tá jogando demais o Luciano Juba! Jogador com perfil técnico muito importante. É um jogador com perfil técnico muito importante. Fez uma assistência muito boa para o gol do Bahia. O gol do Bahia, creio que ele merece que a gente possa fazer uma avaliação sobre ele. Fazer uma avaliação sobre ele. Luciano Juba.